Saudações, adeptos do dado! Hoje eu venho até vocês respondendo aquelas perguntinhas que vocês mandaram para o nosso programinha Pergunte ao Bi. Perguntas essas que poderiam ter a ver desde com os direitos LGBTQ, ou RPG, ou uma mistura dos dois. Eu sou Estefinha e este é o Pergunte ao Bi. Vamos ver o que vocês mandaram para que eu pudesse responder. Kevin da Silva Pinto pergunta: Salve, ó grande guru de cenários fantásticos. Minha dúvida é sobre coisas para se fazer numa mesa. No caso, meu cavaleiro segue em código de honra por obrigação de classe, o que impede ele de atacar inimigos caídos desarmados e tal. Se eu fizer isso, como eu poderia punir meu personagem em questão do roleplay, além da perda da habilidade de desafio que ele já tem? Um grande abraço e um grande fé. Ah, seu fofo. Então, essa ideia de punição, de punir o seu próprio personagem por isso, é algo que você deve ver com o seu mestre. Ver se de repente você segue um tipo de divindade, que tem algum tipo de dogma específico, mas basicamente o seu mestre precisa dar uma entrada nisso para ver o que vale na história, porque afinal de contas, se você é um paladino, faz um negócio e as coisas simplesmente, e a consequência simplesmente, perdi meu poder, agora fiquei sem meu poder, é chato, é sem graça. Então você precisa de um motivo a mais para que aquilo aconteça dentro da história. Ou então o seu mestre tem que se virar. É melhor que ele faça em conjunto com você. Astolfo Bismarck pergunta, uma pergunta bem grande. Saudações, Bi. Pode me chamar de Bi, não me importa. Tenho uma pergunta como narrador. Já tive algumas experiências jogando com personagens homossexuais e bissexuais. Em uma boa parte dessas experiências, tive que lidar com personagens sem sexo definido. Ele se refere ao sexo, não à orientação ou à identidade, e a ausência de definição vem desde o histórico, ele explica. Ou com personagens que faziam questão de destacar a sexualidade do personagem a cada capítulo da história. Não tenho problema em explorar facetas de relacionamento dos personagens. Isso adiciona profundidade, muito bom. Mas existe um limite onde isso passa a competir com a história, que é o que deveria levar o foco. Estou ciente que o RPG pode ser terapêutico neste sentido, mas não queria que toda sessão virasse uma oportunidade para os jogadores extravasarem alguma sexualidade reprimida. E isso até mesmo para jogadores héteros querendo dar em cima de qualquer personagem feminino. Como dizer, seja menos, por favor, para jogadores ou jogadoras que se encaixam nesse quadro sem ativar o botão estou sofrendo um preconceito e desencadear um mal-estar generalizado. É interessante a parte onde tu falou que o RPG pode ser terapêutico, então eu vou responder a partir daí. É legal que através do RPG possa se abordar muitas coisas. Eu, por exemplo, consegui me sentir confortável com a minha sexualidade entre os meus amigos, interpretando um personagem bissexual, sem que eles soubessem que eu era bissexual. Então, realmente, o RPG tem esse poder, de certa forma. Entretanto, o RPG serve para divertir e não ser um foco terapêutico. Se você não é um profissional da saúde, especialmente da saúde mental, da psicologia, você não deve tentar arrumar, consertar ou ajudar em excesso uma coisa que você não tem total controle. É legal criar um ambiente seguro para que as pessoas possam se expressar. E, Astolfo, você tem razão quando as pessoas ficam o tempo todo batendo na mesma tecla, é um negócio chato. Porque numa história onde existam personagens LGBTQ+, o foco deve ser que eles existam, e não que eles tenham que se afirmar o tempo todo. Porém, existe um lado de que talvez eles não tenham entendido ainda que eles podem existir, se expressar, estar ali, sem ter que se afirmar o tempo todo. É dever como mestre de incorporar isso no cenário, seja um cenário opressivo para esse tipo de pessoas, ou então que sempre existiram e não tem nenhum tipo de problema em que elas existam. E como na maioria dos cenários de fantasia medieval a gente tem uma ideia bem errada de copiar a nossa época medieval, muitas vezes a gente cai nesse tipo de armadilha que é bem tosco. Então converse com seus jogadores, perguntem, especificamente esses que utilizam de personagens LGBTQ, o que eles gostariam de ver na mesa, o que eles gostariam de vivenciar na mesa enquanto personagens que não se enquadram no padrão heteronormativo. Isso aí vai ajudar bastante a definir mais e evitar tanto o mal-estar do mestre ter que ficar lidando com pessoas, com um personagem exagerando o tempo todo, atrapalhando na mesa por N motivos que seja, e criar um ambiente harmônico e seguro. Claro, você deve lembrar que o ambiente deve ser seguro para os seus jogadores se expressarem. O Sr. Luke pergunta: a maioria dos cenários jogados são os de medieval fantástico, centrando mais no medieval.
Devemos supor que no quesito cenário, religião e sexualidade também estão nesse mesmo contexto. Então, como lidar com personagens LGBTs no contexto da Idade Média? Essa é uma pergunta excelente, porque a nossa visão do que é a Idade Média é um negócio, aqui ó, completamente reduzido, é uma visão muito reduzida do que existia e do que historicamente é verdade. As pessoas acham que não existiam pessoas negras na época medieval, sendo que o maior império da época medieval era justamente o Império Árabe, que tinha muita população negra, especialmente porque era a costa norte da África e pegava toda a parte ali de Portugal e Espanha. E também é completamente errado entender que as pessoas da história medieval eram heterossexuais. A própria nomenclatura heterossexual e homossexual só surgiu no século XIX, certo? Então, antigamente as pessoas diriam que tem um comportamento transviado, porque querendo ou não, ainda existia uma heteronormatividade na época. Ainda assim, existem muitos, mas muitos mesmo registros de relacionamentos homoafetivos, mulheres se relacionando com mulheres, homens se relacionando com homens, sem que isso fosse um foco para a igreja agredir ou ir atrás, ou enfim, que muitas vezes as pessoas acham que isso é verdade. Obviamente, existiam alguns focos de pessoas LGBTfóbicas ainda na época, né, que odiavam qualquer tipo de demonstração homoafetiva, mas sim, pessoas LGBT existiam na época medieval, existiam muito antes, vocês lembram, né, da representação romana, da representação grega, onde era um comportamento até meio que esperado das pessoas, certo? Então, as pessoas que utilizam como argumento, mas isso é época medieval, isso não existia, velho, dragão também não existia, e nem por isso a gente deixa de jogar RPG. Espada longa não é aquilo que eles mostram, e nem por isso a gente deixa de utilizar uma espada longa que é utilizada com uma mão só. Ok? Então vamos relevar nesse argumento aí. Cenários medievais podem e devem incluir ambientes sem machismo exacerbado e sem LGBTfobia e sem racismo. Aliás, tudo bem se o seu cenário específico não abordar isso, desde que possam existir oportunidades para que os jogadores que queiram consigam abordar isso de uma forma positiva. O Francis Tail Trader, que é um nome massa pra cacete, fez várias perguntas aqui, uma mega perguntona. E ele, já de cara, ele manda a seguinte mensagem. Eu sou realmente leigo no assunto e me interesso por ele. Já peço desculpas de antemão se usei a palavra errada ou ofendi. Então, Francis, para informar, eu tô realmente abrindo um espaço aqui para as pessoas possam perguntar as coisas que mais são idiotas e bobas e afins. Realmente um espaço que possa tirar dúvidas, mesmo por mais básicas que elas sejam. No dia a dia, ser bi tem alguma vantagem além do melhor dos dois mundos? Porque eu te acompanho no Facebook e vejo o preconceito que existe contra. Essa é uma atitude que muitas pessoas têm em relação a pessoas bissexuais, de ver, tipo, então quer dizer que agora tem mais chance da pessoa atrair, ou então a pessoa tem muito mais chances de pegar outras pessoas. Isso é uma inverdade a partir do pressuposto de que você, por ser um homem hétero, você não pega todas as mulheres que existem. E você, por ser uma mulher hétero, você não pega todos os caras que existem. Tem muitas piadas bissexuais que dizem assim, não é mais chance de pegar a gente, é mais chance de decepcionar as pessoas. Então, não existe uma vantagem em si em ser bissexual, porque inerentemente você é uma pessoa bissexual e você sente atração e afetividade por mais de um gênero. Então a única vantagem que eu realmente sinto é poder ser abertamente bissexual, poder falar sobre isso e poder acolher pessoas que têm dúvidas sobre isso e que precisem se aceitar, precisem desse acolhimento. Eu que sou homem e me considero hétero, mas o Jared Leto, tem uns caras melhores aí, viu? No RPG, como é que eu interpreto um personagem feminino ou até homossexual sem parecer o estereótipo de viado? Essa é uma pergunta boa, porque geralmente o que a gente entende por comportamentos de outras pessoas, de homens afeminados, de mulheres masculinizadas, vem da mídia, certo? Se nós não convivemos com tais pessoas, a gente depende da representação da mídia e ela não é muito boa. No entanto, o que nós precisamos aprender em geral é entender que todas as pessoas são diferentes. Uma mulher com aparência, comportamento e expressão masculina no seu corpo, ela não quer ser homem, ela é só um comportamento, é só uma expressão de corpo dela. Um homem afeminado, ele não precisa ser o estereótipo tosco que aparece no Zorro Total ou afins. Ele é uma pessoa que por acaso é afeminada.
A melhor forma é que você tente se soltar, tente entrar num personagem sem exagerar, sabe? Você não interpreta um personagem hétero botando camisa polo, sapatênis e falando baladinha top, sextou e o cacete, né? Então deve haver uma naturalidade do comportamento. E você só conseguirá isso ou convivendo com mais pessoas assim, ou consumindo mídia mais, digamos, positiva em relação a isso. É frequente as pessoas se identificarem como gender fluid e similares, ou eles se sobressaem pelo exagero, assim como fanáticos de alguma cultura. Pessoas de gênero fluido são parte de uma identidade de gênero não binária. Eu não tenho tanto cacife assim para responder sobre isso, então prefiro que alguém que entenda mais responda. Então vou colocar aqui nos comentários. Então vou colocar aqui na descrição um link para um vídeo que eu acho excelente sobre isso. Você já contou a história de como foi que se assumiu para os seus amigos, que foi numa mesa de RPG interpretando um personagem que era mais parecido com o seu atual? É um método que você recomendaria para as pessoas? Então, sim, na verdade, como eu comentei ainda antes no vídeo, eu me senti confortável com os meus amigos enquanto homem bissexual, interpretando um personagem que era um homem bissexual. Eu não tinha me assumido pra eles ainda, eu só fui me assumir muito depois. E aí vários deles entenderam, tipo, cara, desculpa se eu falei alguma coisa do tipo assim, tipo, entenderam que eles podiam ter falado, assim. Então dava pra entender que eles tinham um comportamento naturalizado que podia ter me ofendido de alguma forma. Felizmente, nessa mesa não foi o caso, foi uma mesa agradável, que as piadas que foram feitas em cima disso partiram de mim, foram piadas saudáveis, não foram piadas que objetificavam ou sexualizavam de graça, enfim, foram, sabe, coisas confortáveis e divertidas, onde eu me senti rindo de verdade. Sobre isso ser uma forma válida de tentar experimentar com os amigos, creio eu que sim, certo? Porque é uma experimentação, uma experimentalidade, e eu acredito que todos nós devemos experimentar tudo na nossa vida. A gente já pode ver, de repente, se os seus amigos acabariam não te aceitando de jeito nenhum, pelo seu personagem ser assim e tal, e aí tu já nota se você deveria ou não se assumir para os seus amigos. Tem algum lugar bom para comer salgadinhos em Floripa, tipo rodízio de coxinha? Não conheço, não moro em Floripa faz tempo, eu só como nos mesmos lugares de sempre, tem que pedir para outra pessoa, cara. Por que, para muitos, é um assunto tão frágil o gênero? Eu tive uma amiga que a irmã dela não gostava nem de lembrar que já tinha sido homem. Nesse caso, ela não gostava de lembrar da época que ela era tratada como homem perante a sociedade e forçada num tipo de comportamento e identidade que não era dela. E uma outra amiga minha não gostava de lembrar da época antes de se considerar mulher. É o mesmo tipo de... mesma correção que eu fiz ali, certo? Então, porque são épocas em que as pessoas sofrem muita violência mesmo. Pode ser algum tipo de opressão verbal, extremamente psicológica, que é o mais comum. Podem ser expulsas de casa, podem ser muitas pessoas trans sofrem estupro corretivo, geralmente. Um dos filmes mais famosos sobre isso é justamente o Meninos Não Choram, com a Hilary Swank. Recomendo muito, é bem pesado. E ele continua: eu, por exemplo, não gosto de lembrar coisas do meu passado, mas eu não ficaria triste ou magoado ou bravo, etc, se perguntassem sobre. Eu até gostaria de explicar o motivo. E a gente volta no mesmo esquema, que dependendo do seu passado específico, você não sofreu o tipo de opressão que essas pessoas sofrem, entendeu? Mesmo pessoas cis sofrem muito desses bloqueios mentais, geralmente por abusos psicológicos e físicos. A mente simplesmente bloqueia, e qualquer tipo de tentativa de abrir isso, o que muitas vezes para pessoas trans significa o uso do nome de batismo, o uso do nome civil, o uso do nome de registro, é muita agressão, porque vivencia um monte de memórias ruins de uma época que foi ruim e no momento ainda não é vista como errado pela grande sociedade. Semi-off-topic. Eu sei que você gosta do assunto e está ansioso por, mas não seria melhor começar aos poucos? Lembrando do pequeno backlash que teve logo no primeiro vídeo. Como já disse, eu adoraria aprender mais sobre o assunto, mas se parecer forçado, fica chato para os outros. Aí, Francis, meu querido, eu te respondo o seguinte que eu respondi para um haterzinho no nosso vídeo de abertura. O canal é meu, eu faço o que eu quero, tem muita gente LGBTQ+, muito mais importante do que a galerinha que acha, ai meu Deus, vai falar sobre sexualidade no RPG.
eu não gosto, a minha frágil masculinidade está sendo oprimida aos céus. Por favor, né? Meus amores, o vídeo está gigantesco, então eu decidi, junto com a querida editora Bruna Nora, dividir ele em 3 partes. Então, quarta-feira você está assistindo esse vídeo, você vai poder assistir a segunda parte na sexta-feira, e então na segunda-feira a terceira parte. Foi muito legal fazer esse mega videozão do Pergunte ao Bi, né? Eu respondi todas as perguntas possíveis, e agradeço muito a participação de vocês. Então prepare-se, porque sexta-feira tem mais. É isso aí, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e pá. Beijo, beijo, falou, falou!